Bom, pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um exercício. Então, esse exercício que está na tela é o problema 4.8 da página 125 lá do livro do Sadico. Então, o que ele pede? Para achar o circuito de Thevenin equivalente a esse circuito desse trecho, desses dois pontos para o lado esquerdo, né? Então, o circuito equivalente disso aqui, a gente vai chegar nesse circuito. E depois que a gente achar esse circuito equivalente, junto com essa carga, né, que é a mesma carga que tem aqui do lado esquerdo, e saber qual é a corrente que passa por aqui. Então, primeiro, fazer o circuito equivalente de Thevenin e depois achar a corrente no circuito equivalente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai separar a carga, tá? Vamos chegar nesse circuito aqui, e a gente vai achar resistência de Thevenin, tensão de Thevenin. Qual vocês quiserem fazer primeiro. Os dois são independentes, tá? São dois passos independentes. Eu vou fazer a resistência de Thevenin primeiro. Então, para a gente poder calcular a resistência de Thevenin, o que a gente tem que fazer é zerar as fontes de tensões independentes. Então, nesse caso, a gente tem uma fonte de corrente independente, a gente tem que cortar a primeira. A gente tem que cortar essa alimentação aqui para a corrente ser zero. Então, a gente pode tirar simplesmente essa fonte de corrente. A fonte de tensão, a gente tem que, para zerar a fonte, né, a gente tira a fonte e coloca um curto. Vou colocar em vermelho aqui. E achar a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente que está fácil, né? Dois resistores em série, vai dar 12 ohms. 12 ohms em paralelo com uma resistência de 4 vai dar um resultado de 3 ohms. Então essa é a resistência de Thevenin, tá? É essa resistência equivalente aqui. Deixa eu voltar às fontes. Então, nossa resistência de Thevenin, 3 ohms. Agora eu vou achar a tensão de Thevenin. Então, a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer? Então, nesse caso, está bem explícito aqui, né? A tensão entre esse ponto e esse ponto aqui é a tensão nesse resistor de 4 ohms. Então vamos começar isso aqui. Uma forma de resolver então seria malhas, como a gente tem uma fonte de corrente sem resistor super nó. Então vou fazer aqui corrente 1, vou chamar aqui de corrente 2. Então vou começar a análise por aqui e vou dar toda a volta. Vou ignorar essa fonte de corrente aqui como se fosse uma malha só aqui grandona. Então vamos começar. Então, achada aqui a equação, 6 e 1 mais 10 e 2 igual a 12. Tá? Vamos agora, a gente precisa, uma equação só e duas variáveis, a gente precisa de uma segunda equação. Então eu vou usar esse nó aqui. Então no nó a gente tem entrando I1 por aqui, 2 ampere para cá e 2 saindo. Então a gente vai ter mais I1, mais 2 ampere, né? Mais 2 aqui, e saindo a gente tem o I2, então menos I2 igual a zero. Eu vou pegar, como a corrente, olha só, a corrente que a gente quer é essa corrente aqui, que é o I2. Então eu vou isolar o I2, não, desculpa, eu vou isolar o I1 para a gente poder achar o valor do I2 nessa equação de cima. Tá? Então eu vou ter aqui, e eu vou jogar essa equação ali. Então vamos ter o seguinte.
Então, calculei minha corrente aqui 1,5. Então, eu vou ter V igual R vezes I. Tensão que eu quero saber, resistência aqui 4 ohms, e multiplica 1,5. Então, a minha tensão nesse ponto aqui vai ser 6 volts. Então, minha tensão de Thevenin, 6 volts. Calculado isso aqui, posso voltar ali em cima. Então, minha tensão de Thevenin, 6 volts. Minha resistência de Thevenin, 3 ohms. Então, olha só. Todo esse circuito aqui, todo esse circuito que está aqui, ele é equivalente a esse aqui. Simplifica bastante. Feito isso, o exercício pede com um resistor de 1 ohm que a gente calcule qual é essa corrente aqui. Então agora fica fácil, né? Então, corrente igual tensão sobre a resistência, tensão 6 volts dividido por 4, 6 dividido por 4, 1,5 ampere. Resolvido o exercício. Certo, pessoal? Até mais.